Dia Gramado, bom dia Brasil! Mais um dia do projeto Viva Feliz nas nossas lives, todo dia às 7 e 7 da manhã, hoje como feriado. Dei mais um tempinho para mim, mais um tempinho para a galera poder entrar e assistir. E vamos ver quem entra hoje na nossa live para ouvir algo que de repente pode ser interessante, pode ser legal para a sua vida. Pessoal, hoje eu quero falar aqui sobre crenças, estados emocionais e sobre a realidade. De onde vêm as nossas crenças? De onde vem aquilo que nós acreditamos? Elas vêm da realidade. De onde vêm os nossos estados emocionais? Vêm das nossas crenças? Como que isso se mistura dentro de nós? Como que funciona esse sistema onde o ser humano é mental, psicológico, imaginário, dentro da sua mente passa ali um monte de pensamentos, de ideias, de imaginações. Muitas coisas dão certo, muitas coisas dão errado, muitas coisas que a gente imagina acontecem, muitas que imaginamos não acontecem. Vamos entender um pouco sobre isso. Bem-vinda, Mayara Salgado. Bom ter você aqui com a gente mais uma vez. O papo hoje, Mayara, vai ser sobre crenças, estados emocionais e sobre a realidade. E essa é a nossa questão. O que gera em nós as nossas crenças? Como que a gente passa a acreditar em algo? A gente nasce em um ambiente, em uma cidade, em um país. E aquele lugar onde a gente nasce, inevitavelmente, vai ter uma influência. A chance de alguém acreditar em um tipo de Deus, né? Porque se você for olhar na humanidade em geral, tem vários deuses dentro das crenças das pessoas. Qual é o Deus que você acredita? É o Deus da Bíblia judaico-cristã? É só o Deus judaico não cristão? É o Deus do muçulmano? É o Deus Sol, como é para alguns? Qual é? E de onde que ele veio? Por que as pessoas acreditam naquele Deus específico? Certo? Isso diz a respeito de uma parte do nascimento da vida. Oi, Cleice, tudo bem contigo, minha amiga? Chega aí que a gente está batendo um papo legal aqui nessa live, nesse dia de feriado, sobre crenças, estados emocionais e realidade. Ou seja, grande parte daquilo que você é, ele não foi inventado por você. Ele foi adquirido por você, baseado no lugar onde você vive, baseado nas pessoas com quem você vive. Obviamente você não fica preso a só uma única crença. Por quê? Porque você vai se envolvendo com outras pessoas, chega um momento que da vida, você só tem os seus pais, talvez, ali por perto. E aquelas pessoas que os seus pais permitem que se aproximem de você. Então são as ideias que você vai recebendo. Depois disso, você vai ter um tempo que você vai estudar, você vai para a escola. A tua professora vai ter uma outra crença. Não só a crença religiosa, eu falei um pouco sobre, né, a crença de Deus, mas eu digo a crença em geral, a crença filosófica, ou seja, como que o mundo funciona, como que as coisas acontecem, certo? E isso vai se estendendo quanto mais você tem conhecimentos, você vai chocando informações que vão te dando novas formas de pensar sobre as mesmas coisas, certo? Quando você vai estudar, como eu disse, aí tem a professora, tem os colegas, de repente você aprende a ler. Aí você começa a ler livros e você vai começar a absorver crenças de pessoas que já morreram, de pessoas que você nem sequer conhece, pessoas de outro lugar do mundo. Os filmes, o Netflix, os documentários, enfim. A todo momento você está absorvendo crenças. Mas de repente você vai absorvendo as suas próprias crenças também das suas próprias experiências que você tem com a realidade. Isso também vai gerando novas crenças. Por que você acredita na lei da gravidade? A crença que a gente tem na lei da gravidade acontece porque a gente lida com a gravidade a todo instante, a todo momento. Depois que você percebe que a queda machuca, e que isso é real, e que toda vez que aquilo se repete, a dor se repete, então você começa a gerar uma crença sobre aquilo. Agora, o que é um fato? Certo? Seria algo que não há discussão. Seria algo que, não, para todo mundo, em qualquer contexto, em qualquer situação, isso realmente acontece. Isso é real, é um fato. E o que é um fato? A realidade é um fato? Ah, você vai me dizer que sim. Ok, a realidade pode ser um fato. Mas dentro de qual contexto?
Se você estiver na Lua, a mesma gravidade que tem aqui, lá ela não existe. Lá ela não funciona. Então a sua crença lá não vai valer absolutamente nada. Dependendo do lugar do universo que você tiver. Graças a Deus a gente não sai quase do universo, né? Mas entenda isso. Que tudo tem um contexto, tem uma situação que altera completamente tudo aquilo que você acredita. O contexto, dependendo do contexto em que você está, aquele contexto vai definir uma série de coisas que vão chocar às vezes com a sua crença, ou que às vezes vão confirmar as suas crenças. E os seus estados emocionais, eles também não são de fato reais, mas eles também se chocam com a realidade. Então vamos ilustrar isso aqui mais ou menos para a gente compreender essa confusão que eu estou fazendo na cabeça de quem está me ouvindo. E na minha também. Pessoal, o que acontece? É que dependendo do jeito como você pensa sobre a coisa, dependendo do jeito como a sua mente está funcionando, o que você acredita, isso também vai definir como você se sente. Vamos para um exemplo prático. O que significa isso aqui para você? Provavelmente, você vai dizer que é positivo, legal, joia, tudo bem, tudo ok. Ótimo. Isso é um consenso social. Ou seja, nós brasileiros, pra gente aqui, isso aqui é um sinal de positivo, tá tudo bem, tudo ok. Ótimo. Se você tá passando em um lugar e você esbarra em uma pessoa, ou você pisa no pé dela, e aí ela vira e faz assim pra você, você se sente, não, ela perdoou, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Certo? Mas tem um país do mundo onde que esse gesto aqui representa um gesto obsceno. Tipo o dedo do meio erguido, que eu acho que eu nem posso mostrar numa live. Então, se nesse país uma pessoa esbarra na outra e um mostra isso, o dedo, o polegar erguido, a pessoa vai se sentir ofendida, porque na crença dele, naquilo que ele entende, naquilo que ele absorveu do ambiente, dos pais, da sociedade à volta dele, na compreensão daquela pessoa, esse gesto é ofensivo. Você não quis dizer que tá tudo bem, você quis mandar aquela pessoa para as cucuias. E aí, ou seja, a emoção, o sentimento está baseado em quê? Em um consenso, algo que não é real. Algo que funciona dentro de um país de uma forma e dentro de uma outra cultura funciona de uma certa forma. Mas além disso, como que isso funciona na nossa vida? Como que a gente olha para os acontecimentos que são reais? Porque tem os acontecimentos reais. Né? Por exemplo, em Minas, agora está mudando um pouco, mas até pouco tempo você chegar na casa de uma pessoa e não comer alguma coisa era ofensivo. Aí digamos que você está fazendo uma dieta ou que você tem alergia daquele alimento que aquela pessoa está te servindo, ela vai ficar com a impressão errada de você, baseada em uma crença que ela tem. Ela vai se sentir mal e vai criar já um problema contigo. Onde eu quero chegar? A gente precisa olhar para a realidade sempre. A gente precisa de ter os pés no chão. A gente precisa entender o que funciona. E também entender o que é o evento psicológico por trás daquilo na gente e nos outros. O que te faz funcionar do jeito que você funciona? O que faz você se sentir do jeito que você se sente? E aí você vai estendendo isso para uma forma de pensar mais madura, mais evoluída, mais desenvolvida, para algo que funciona dentro de um sistema real. Pragmático, real. Você tem um corpo. Esse corpo adoece, esse corpo se cansa, esse corpo precisa dormir, esse corpo precisa se alimentar, esse corpo precisa de prazer, esse corpo precisa de várias coisas. Não precisa se iludir com isso. O corpo sente carente. O corpo sente necessidades. De todas as formas. Mas a gente quer sempre fugir dessa realidade. Para adequar o nosso estado emocional.
é preciso que a gente ajuste isso, que a gente compreenda a realidade e esse cruzamento do real com o psicológico, com a cultura, com o imaginário, com o nosso pensar. Quantas pessoas estão frustradas hoje? E tinha um professor meu que ele adorava escrever textos e publicar que a gente morre um pouco a cada sonho não realizado. Mas qual é a pergunta que eu tenho hoje? De onde que vieram os seus sonhos? Vieram de você? Você escolheu qual sonho você ia ter? Ou quando você pergunta qual o sentido da vida? Quem tem essa resposta? Qual é o sentido da vida? A existência, ela está aí. Ela já é um fato. Agora, ter um sentido vai te ajudar nisso? Você precisa se dar um sentido. Você precisa encontrar um sentido para você. E esse sentido, ele vai se expressar dentro de você também. É naquilo que você se conecta. É naquilo que você se sente vivo. A vida é o sentido. Não tem outro. Porque quando você começa a criar um sentido, a criar uma ilusão, uma ideia de algo, e começa a se escravizar, a idolatrar aquilo, às vezes é aí onde que gera um problema. Às vezes é aí onde que você se perde, se confunde e acaba por não fazer nenhuma coisa e nem outra. O que está perto de você que você pode fazer agora? Dentro da realidade? O que é possível que a sua ação movimente no mundo? Ou crie coisas? Porque a gente sempre olha para genialidade, para pessoas tipo assim... As pessoas quando fazem regressão mesmo, né? Elas gostam de pensar que elas eram pessoas muito importantes na outra vida, geralmente. Muito difícil alguém diz que na viagem ali da outra vida ela era uma pessoa comum, ela era sempre uma pessoa fantástica, maravilhosa. Há uma megalomania que às vezes toma o ser humano para se sentir importante. Só que esse é o ponto-chave. É onde que ela está colocando essa importância, o que de fato é isso? Ser alguém famoso, ser alguém muito rico, ser um grande cientista, um grande filósofo, um grande líder espiritual, ou qualquer coisa, tá? Não há problema em ser, não há problema em querer ser, não há problema, mas o problema há em se escravizar a uma ideia que ainda não é real. Se escravizar para um sonho que ainda não é real. Ao ponto que você começa então a se basear na crença de como deve ser, como eu imagino que deveria ser. Aí você cria a crença. De onde veio? A gente já falou sobre isso aqui, né? Ser herdor dos pais, da TV, de Hollywood, do Netflix, de algum lugar se herdou a ideia. Aí agora, você começa a gerar um estado emocional baseado nessa ideia. E o estado emocional, esse é poderoso. Esse é poderoso. Esse é poderoso porque ele é vivo dentro de você. Se você entra num estado emocional de profunda tristeza, o seu corpo vai perder energia. Isso é um fato. Se lembra dos dias que você estava incrivelmente triste, para você ver o quanto de energia que você tinha naquele dia. E no dia que você estava bem alegre, qual era o tipo de energia, a quantidade de energia que você tinha? Era diferente, não é? Então, encontramos a solução para a vida. A solução é criar crenças boas que geram bons estados emocionais. Não. E a realidade como fica? A realidade ela é sempre boa. Ela é sempre favorável a você. Ela é sempre feliz. A vida nunca te decepciona, nunca te frustra. As coisas nunca dão errado na sua vida, nunca acontecem diferente do jeito que você quer. Porque se você passa então a contar uma mentira, viver em Nárnia, como se diz hoje em dia, né? A pessoa vive em Nárnia. É um problema? Às vezes sim, às vezes não. Tudo tem um pró e um contra. A maturidade é essa, é isso. É entender que há prós e contras em todas as situações.
diante de todas as perspectivas, diante de todos os cenários. Porque quando você diz que algo tem só vantagens, tem só benefício, você encontrou algo perfeito. A perfeição parece ser inimiga do universo. Porque o que é perfeito não precisa mexer mais. Mexer no perfeito estraga o perfeito, não é isso? Se algo é perfeito, você acrescenta ou retira, então ou não estava perfeito ou você atrapalhou o processo. Perfeito, perfeito. A perfeição ela não existe no universo, porque ele está em contínua mutação. As coisas estão se movendo, se ajustando, alterando a todo instante. Tudo está mudando a todo tempo. E aí é onde que nasce muitas dessas guerras espirituais, muitas dessas aflições humanas. O que a gente precisa entender é aquilo que é real. Aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, que está te ferindo, que está te machucando, é real. Porque o seu estado emocional, ele não vai se basear só na realidade. Ele está analisando duas coisas. Se alguém liga para você agora, por exemplo, se você quer ter muito dinheiro, alguém liga para você e fala assim, ó, você acabou de ganhar um prêmio milionário, você está muito rico. Aí você acredita naquilo, né? Você vai se sentir feliz, eufórico talvez, mas depois era uma pegadinha. Era uma brincadeira de alguém. Aquilo não aconteceu. Mas a tua felicidade foi real, independente de ser verdade ou não. Correto? A gente pode alucinar a nossa mente. A gente pode criar ilusões que criam estados emocionais muito positivos. Muito bons. A droga, por exemplo, é uma forma de fazer isso, não é? Às vezes estados bons e às vezes ruins também, né? Mas do ponto de vista do que passa aqui dentro, de como você se sente, a realidade às vezes não é tão importante. Você concorda comigo? Parece que sim, mas de fato não. Ou seja, você pode se alegrar pela mentira e pode se entristecer pela mentira também. Imagina uma pegadinha ao contrário dessa. Alguém liga e fala que alguém que você ama muito morreu. Por exemplo. Como você vai se sentir? Aflição, tristeza, aí depois não é pegadinha, isso não aconteceu. De maneira que aquilo que passa dentro de você é um mundo só seu. Aquilo só está acontecendo dentro de você. A realidade fora de você, ela pode concordar ou não com a sua crença, mas aquilo em que você está acreditando, em que você está acreditando, isso faz diferença na maneira como você se sente. Se você tem um namorado à distância, ele está lá do outro lado do mundo, você está aqui agora, e você começa a acreditar que ele está te traindo. Como você começa a se sentir? E como isso vai mudar o seu comportamento? Porque você começou a acreditar naquilo. Às vezes o cara não está fazendo nada, mas você está acreditando e está sentindo. Então, independente da realidade, a emoção ela vai oscilar de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você acredita. E a partir do momento que um estado emocional toma conta de você, a partir do momento que você é tomado de um estado emocional, o teu jeito de se comportar também vai ser alterado. As tuas expressões faciais vão ser alteradas de acordo com esse estado emocional. A tua frequência cardíaca, a tua frequência respiratória, o teu jeito de pensar sobre uma outra questão. Enfim, o teu estado emocional vai determinar agora uma série de coisas a respeito de você. A tua tomada de decisão, ela também vai ser influenciada pelo seu estado emocional. Então, como resolve isso? Que confusão. O meu estado emocional, ele se altera e oscila com base em mentiras. Não precisa da realidade para ele um estado elevado, um estado baixo. Pode acontecer com base em mentira,
com base em realidade, com base em crença. Não depende da realidade, como a gente já percebeu aqui. E esse estado emocional, ele começa a definir o meu comportamento. Ele começa a definir a minha maneira de tomar decisões. Que confusão, pessoal! Nem eu tô sabendo onde vai parar, mas acredito que vai dar em algo bom. Só que vai chegar um momento que a mentira vai cair por terra. Passe o tempo que for, aconteça o que acontecer em algum momento, em algum instante. A realidade também vai surgir e vai se chocar com o seu estado emocional, vai se chocar com a sua crença. E isso fica muito difícil a vida. A gente precisa aprender no mais profundo do nosso ser a aceitar a realidade. A sanar as dúvidas, a eliminar as mentiras e viver a realidade. Viver a realidade não é viver um bobo alegre, que tudo é flor e tudo é maravilha, sempre feliz e sempre uhul, oba, oba. Não, porque a realidade às vezes vai ser dura, dolorosa, triste. Não precisa fantasiar. Mas ao mesmo tempo, a realidade muitas vezes vai ser incrivelmente gostosa, prazerosa, feliz. É assim que ela é. Um dia quente, um dia frio. Um dia chove, o outro não chove. As coisas estão mudando a todo tempo. E a gente precisa estar se adaptando a isso. O sofrimento às vezes é necessário. Não adianta fugir. Não adianta se iludir. O fracasso ocorre. E tudo aquilo que você imagina, tipo, você planeja um fim de semana. Agora, feriadão, muita gente deve estar fazendo isso, né? Aproveitar o feriado emendado, vou pra praia, vou para um retiro, vou fazer alguma coisa e tá. Melhor ou pior, nunca vai ser exatamente como você imaginou. Não dá, você não consegue prever. Por mais que a nossa mente está tentando prever sempre o futuro e se adiantar as coisas, não dá para prever. Vai ter um imprevisível. Você não contou que o carro ia furar o pneu, ou ia bater o motor, ou que ia sofrer um acidente. Às vezes você não contou é que você ia ganhar um brinde lá, ou que tinha uma festa surpresa para você, ou que ia ter um evento que você gosta muito e ia poder participar. Não dá para prever. É uma série de imprevisibilidades na nossa jornada. Agora, quando você então tem uma regra determinada, quando você já determinou como que a coisa tem que ser, qual é o caminho, o processo e passo a passo, e quanto mais meticuloso você é, quanto a esse futuro, quanto a como as coisas vão acontecer, maior a chance de você se frustrar, porque mais coisas vão dar errado, mais coisas vão fugir do controle. Há uma parte da vida que se submete à tua vontade e ao teu controle, mas não toda a vida, não todo o mundo, não toda a realidade. Então o segredo é esse ajuste, esse equilíbrio entre o psicológico, o imaginário, o mental, o espiritual e a realidade. Esse cruzamento, esse choque entre uma coisa e outra, é que vai moldando a sua realidade e a sua capacidade de alterar a realidade. Tem uma casa aqui, ó, aqui. Isso aqui tem um papel de parede aqui atrás. Quando eu vim morar nessa casa que eu tô, não tinha esse papel de parede. Aí eu quis, né, uma das coisas que a minha profissão me exige é isso aqui, gravar vídeos, é conversar, é explicar para as pessoas, dar informações para elas sobre o conhecimento que eu adquiri e que eu ajudo as pessoas no meu consultório. Então o que acontece? Eu pude mudar a realidade. Só uma imagem.
Eu mesmo comprei, eu mesmo instalei. Pode não estar perfeito, mas quebra o galho. Enfim, há uma parte da realidade que se submete ao meu desejo, à minha vontade, ao meu querer. A minha ação. Então, qual ação na sua vida que está faltando para alterar a realidade? Ou você está aceitando sempre a realidade como ela é, como as coisas acontecem? Você está sempre esperando a vida fazer por você, o outro fazer por você. E você nunca assume o seu papel, a sua força, a sua capacidade de ir à luta, de pôr a mão na massa. É a nossa preguiça, é a nossa covardia muitas vezes. Ou então a nossa imaginação torna aquilo muito mais doloroso do que é. Ou torna muito bom. Veja só, tem pessoas que às vezes você olha para a vida delas e você fala, meu Deus, que vida triste. Como essa pessoa consegue viver assim? Às vezes a mente dela tá criando uma Nárnia mesmo. Tá fazendo ela imaginar que aquela situação que para você seria horrível, que para ela tá ótimo. Às vezes o contrário. Às vezes a vida tá maravilhosa, tá boa. A pessoa não tem um problema real de fato. Mas ela se sente como se houvesse um problema terrível. Então precisa chocar a realidade com pensamento, com imaginação, pessoal. E ser de fato realista. A realidade implica dor, implica sofrimento, implica dificuldades, implica frustrações. Consigo mesmo, com as coisas, com os outros. Comprei um carro novo, meu Deus, que maravilha, daqui a pouco o carro veio com problema de fato. Acontece. A probabilidade talvez é menor de um carro novo dar problema, mas acontece. Para isso existe o recall, não é? Então quer dizer que a maneira como eu me sinto, o meu estado emocional, tem a ver com aquilo que eu acredito. O que eu acredito pode ser real ou imaginário. A pessoa que tem uma fé religiosa, às vezes é muito bom, porque ela acredita que tem um Deus que cuida dela, que zela dela. Ela acredita às vezes que esse Deus vai protegê-la do mal e vai dar um conforto e tá, aí até aí tudo bem. Mas às vezes essa pessoa começa a ter uma crença religiosa que ela, ao invés de motivar, de dar conforto, de dar esperança, começa a deixar ela preguiçosa. E ela acredita que ela não precisa estudar para a prova que ela tem amanhã. Ela tem uma prova, um estudante. Amanhã eu tenho prova, eu não vou estudar. Eu acredito em Deus e vou orar. O meu avô né? Bastante crente. Tem muita crença, tem muita fé. E um dia, ele viu a mulher construindo uma casa. E o lugar onde essa mulher estava construindo era bem na beira do rio. Lá no Monte Azul, nossa cidade, chove pouco. Mas um dia chove. O rio quase sempre está seco, mas um dia ele enche. Não precisa de muita inteligência para saber disso. É fácil observar. É fácil entender o fenômeno acontecendo um ano após outro, ainda mais para uma pessoa de uma certa idade que já viu ao longo do tempo, um dia tem enchente, um ano tem enchente, passa 2, 3 sem ter, mas um dia vem muita água. Ele virou para aquela mulher e falou com ela, olha, esse lugar que você está construindo a água, a casa, um dia a água vai passar aí, tá errado. Ela ficou furiosa com ele. Virou para ele, mas eu acredito em Deus. Falou assim, tudo bem, eu também acredito, mas... Aí você está tentando Deus, você está desafiando Deus, porque você está fazendo um negócio que sabidamente é errado, que sabidamente vai dar problema, e você quer que Deus venha e resolva o problema que você mesmo está criando. Esse é o problema, gente. Aceita que a dor, aceita que a tristeza, aceita que há problemas, que há dificuldades na realidade. Não precisa mascarar. Não precisa fingir que algo ruim é bom. Não precisa fingir que algo que você não gosta, você gosta. A partir do momento que você reconhece esse ponto, o outro fica mais fácil. Porque fica fácil reconhecer que a vida às vezes é muito legal.
que a vida às vezes traz oportunidades incríveis de ser feliz, de se divertir, de se alegrar, de conquistar coisas, de conquistar sonhos. Tudo é possível para aquele que crê, diz a Bíblia. Em que você acredita? Quais são as suas crenças? Essas crenças que você tem, elas estão te motivando, elas estão te aproximando do que você deseja, ou elas estão te distanciando do que você deseja? Como que você vai saber? Choca com a realidade. Choca com a realidade. Se eu quiser voar, é impossível voar? Não. A realidade diz que eu posso voar. Dentro de um avião, com asa delta, com helicóptero. Não dá para flutuar ainda. De repente amanhã alguém consiga, ok? Quando você conseguir fazer algo que é real, ótimo. Mas vai chocando a sua imaginação com a realidade. Não limita a sua imaginação. Mas entenda que a realidade vai colocar um limite dela. Aceita o limite que a realidade coloca. E às vezes isso quer dizer que há alternativa. Não é sempre um fato. Não é sempre um fato. Porque, vamos supor, nessa questão de voar mesmo, de um avião. Há uma série de coisas que precisam ser feitas. Há uma série de coisas para que o avião consiga voar. Tem o combustível, o motor, tem uma série de cálculos de aerodinâmica, de velocidade da rotação da hélice, direção do vento. Ou seja, o voar é possível. Mas tem uma série de contextos, uma série de detalhes que limita o sonho de voar. Porém, se você olhar de verdade, essas coisas que aparentemente limitam é o que possibilita. Olha que contraditório, olha que paradoxo, gente. Porque o que possibilita o avião voar é justamente essa série de contextos também. O que funciona, o que não funciona. Aplica isso na sua vida também. Aplica isso na conquista do seu sonho. Fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, é até clichê falar isso. Mas fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente é loucura. Não vai acontecer. Às vezes é só um detalhezinho. Se você vai fazer um churrasco, aí você põe a carne para assar e não põe sal. Você não vai extrair o sabor da carne. Você põe um pouquinho de sal, aí você vai... É um detalhezinho. Se você tem 1 quilo de carne, o meu cálculo, uma receita de churrasco agora. Eu coloco, geralmente, se eu for temperar a carne previamente para assar, eu vou colocar 1 colher de sopa em 1 quilo de carne. Ó, para 1 quilo de carne, 1 colher de sopa de sal. Para mim dá uma medida boa. Ou seja, é muito pouco a quantidade de sal em relação à quantidade de carne. Mas para mim, para o meu paladar, isso faz o equilíbrio perfeito do sabor. Se eu colocar 1 quilo de sal para 1 quilo de carne, pelo menos para mim, esse churrasco eu não vou conseguir comer de tão salgado que vai estar. Se você não sabe essa medida, se você não aprendeu e não tem onde pesquisar, hoje tem YouTube, tem tudo, né? Mas suponha que você está no meio do mato, nunca fez um churrasco e resolveu fazer. Você vai experimentar. Coloca uma quantidade. Opa, ficou sem sal, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. É um detalhe. E o detalhe é justamente o que? Não é o todo. O todo você já tem. O detalhe é o que vai aperfeiçoar. Eu adorava assistir a Fórmula 1 na época de Senna, né? Depois que o Senna morreu, eu quase não assisto mais a Fórmula 1. Parei de acompanhar. Vou molhar a garganta aqui. E o que é interessante na Fórmula 1? Eles estão brigando lá por causa de milésimo de segundo, às vezes. O que ganha para o que perde, às vezes é uma partículazinha de tempo que faz a diferença. É bem pouquinho. E aí eles vão lá e dão um ajustezinho na aerodinâmica do carro. Alteram um pouquinho uma traseira ou o bico.
E aquela pequena ajuste faz o carro ficar mais preso no chão. Aumentou a estabilidade, mas às vezes diminuiu a velocidade. Às vezes ele vai, então, altera aqui. Opa, agora diminuiu a pressão do carro no chão, ele está mais veloz, mas só que ele também perdeu a estabilidade, ele treme, ele fica perigoso capotar. Entende? Então, às vezes é um detalhe. Não é o todo. O que está de ruim na sua vida, o que está complicado, aquilo que você está alcançando, às vezes não é o todo. É um detalhe. É uma pequena coisa que você precisa ajustar, que você precisa mudar. Mas como você não se atém a detalhes, como você não para pensar e observar que é apenas aquele pontinho que precisa de um ajuste, aí você às vezes acha que a sua vida virou um inferno. E que Deus te odeia, você é um azarado, zicado da vida. Eu já me senti, já pensei assim várias vezes. E não vou dizer que uma hora ou outra não aconteça ainda. A vida do motivador às vezes não é fácil. A gente trabalha motivando pessoas, inspirando pessoas. Mas às vezes nos falta também a motivação, às vezes nos falta a inspiração. E num dia tá triste, sem motivo, sem entender, tá confuso. De repente no outro dia aparece uma luz e se anima. Independente do que acontece ou não. Às vezes, dependendo do que acontece também, você se sente mais animado, mais feliz, mais positivo. Mas de certa forma, tudo tem a sua importância. Tudo tem a sua importância. Imagina o seguinte, a gente precisa dormir. Se você estiver eufórico, animado, super alegre, agitado, é um estado que a gente gosta de sentir muitas vezes, né? Uhul! Cheio de vida, cheio de energia. Muitas vezes é bom e gostoso se sentir assim. E dependendo da tarefa que você vai fazer, esse estado é maravilhoso. Mas para dormir não é bom não. Tenta dormir quando você está no estado de euforia. Você não dorme. Muita excitação. É bom para acordar. Cada estado emocional tem a sua importância. Cada estado emocional, ele tem detalhes significativos que moldam a maneira de você pensar, a maneira de você agir, o seu comportamento, a tua capacidade de decisão. Tudo isso é influenciado pelo seu estado emocional. E o estado emocional é influenciado pelas suas crenças. E as suas crenças são influenciadas tanto pela realidade quanto pela imaginação, pela mentira. E aí é onde que mora o problema. Então a gente precisa de aprender a lidar com a realidade. Aprender a ser mais meticuloso, mais literal às vezes, mais pragmático. Pé no chão, corpo, mãos. Isso cria transformações no mundo. Na tua volta. A tua ação, ela modifica o mundo. A tua imaginação modifica você. A ação nasce aqui dentro. É a semente da ação, é o pensamento. É a crença. É o ideal. Mas a semente é diferente da fruta, pessoal. A semente tem o poder de gerar uma árvore frutífera. Ela tem essa capacidade, ela tem esse poder. Se ela encontrar o contexto correto. Se a semente encontra terra, água, sol, nutrientes, ela pode então crescer, prosperar e frutificar. A semente da tua vida é o teu pensamento, é a tua imaginação.
Usa isso do jeito certo. E aí, a partir daí, você vai gerar um estado emocional diferente. Qual a vantagem de pensar que você é um azarado? Qual a vantagem de pensar que todo mundo te odeia? Por pior que você já fez na vida, por mais erros que você já tenha cometido, por mais pecados que você acredite ter, independente da merda que você já fez na vida, acreditar que por isso você não merece ser feliz, acreditar que você não consegue alcançar seus objetivos, acreditar que você não consegue atingir seus sonhos, é acreditar em uma mentira. Porque enquanto você está vivo, enquanto você consegue mover o seu corpo, você pode mudar as coisas. Só que quando você tem uma crença que é contrária a você mesmo, uma crença que só te põe para baixo, que só te diminui, que só reduz o seu potencial, essa crença vai anular suas emoções mais poderosas. E eu não estou dizendo aqui para fingir que não tem problema, para não aceitar a tristeza às vezes, para não aceitar a dor. Tudo bem, às vezes, se deitar na sua cama e não querer ver ninguém, não querer levantar. Tudo bem. Agora você não pode viver assim. Deixar a vida passar assim. Ah, alguém te traiu, alguém te enganou. Você se frustrou com seus pais, você se frustrou com os homens se frustraram com as mulheres. Você deixou de acreditar nos relacionamentos, você deixou de acreditar que tem algo bom na vida. Você está acreditando na outra mentira. Você estava enganado quando você pensou que todas as pessoas eram boas, maravilhosas e iam sempre ser leais e bacanas com você. E você está acreditando numa mentira quando você pensa que todas as pessoas são desleais e vão sempre querer tirar vantagem e arrasar contigo. Todo extremismo é ruim, pessoal. Saia dos extremos. Se encontra hoje. Respira. Se conecta com você, com seu corpo. Seu corpo pode não ter a aparência que você deseja. Mas a realidade é o corpo que você tem. A tua situação financeira pode não ser a que você deseja. Mas é a que você tem. Aceita o que você tem. Aceita a realidade. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, deixa a sua imaginação criar estados emocionais. Deixa você se empolgar com a vida também. Entre em ação. Não vai ser tudo perfeito. Porque há uma série de coisas que se combinam em qualquer coisa. Nada é feito de um único ingrediente. Há uma mistura de coisas que produz algo diferente. O sal sozinho, a carne sozinha, a união dos dois faz um churrasco. Se tiver fogo, adianta um só também. Entende? O bolo que você gosta de comer, ele não leva só um ingrediente, ele leva uma série de coisas. E você é isso. Você é um ser complexo, paradoxal, cheio de contradições, cheio de dúvidas e de certezas, e essa mistura aí dentro de você, essa mistura de emoções, de dúvidas, de incertezas, é quem constrói quem é você. Cada ingrediente é importante. Todos os ingredientes. Um pouquinho de dor, um pouquinho de medo, um pouquinho de tristeza, um pouquinho de dúvida, um pouquinho de aflição, um pouquinho de alegria, um pouquinho de fé, de coragem, de ânimo, de motivação. Ao misturar isso, você encontra a sua verdadeira essência. Você descobre quem você realmente é. E aí sim, o seu potencial verdadeiro, ele vai então se expressar na sua ação,
se expressar no seu comportamento, que vai se expressar na sua vida. As mudanças vão acontecer. Porque você vai perceber que está vivo. Uma parte da gente é egoísta. A outra parte é altruísta. Aceitar que existem as duas partes são os dois ingredientes que formam quem a gente é. Às vezes, a gente não está afim de abraçar. A própria Bíblia diz isso, né? Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tempo de abraçar, tempo de fartar-se de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher. Se você não passa pelo tempo de plantar, como você quer chegar no tempo de colher? Porque o tempo de plantar representa o quê? O seu esforço, a sua dedicação. E depois a terra retribui aquele cuidado, aquela dedicação, a sua obra, com que você colhe. Ainda que você não seja lavrador, como eu não sou, as coisas acontecem. Essa semana, por exemplo, olha que curioso. Eu não sei bem quanto tempo atrás, já tem um bom tempo já, não é coisa recente não. Pelo menos aí uns 3 anos, 4 anos, no mínimo, isso. Eu comecei a gravar uns vídeos com pessoas gagas, pessoas que sofriam de disfluência na fala, né? Eu criei o programa e contratei um cinegrafista, ele me acompanhava, a gente fazia os vídeos. Eu ajudava pessoas que sofriam de gagueira. E fiz meio que um programa ali, né? Para ajudar essas pessoas e para alavancar o meu trabalho também. Acabou que eu não consegui dar continuidade no programa justamente por falta de recursos financeiros. O custo de cada vídeo, de ter um cinegrafista, e enfim, para não se não estender muito, ficava muito caro e chegou um momento eu não consegui, não veio muito cliente e eu acabei não conseguindo manter o programa, encerrei, mas ficou lá a semente. Os vídeos ficaram lá no YouTube. Eu bem mais novo, se for pesquisar no YouTube você vai ver lá. E o que acontece? Essa semana agora, um cara viu esse vídeo de anos atrás e me procurou, e agora para a semana que vem, e sim, espero se der tudo certo, eu vou ainda colher dinheiro, eu vou atender o cliente, fornecer o meu trabalho para ele e ser remunerado por isso, por uma semente lançada há mais de 4 anos. Eu lutei contra isso, contra essa compreensão. Por quê? Porque lá eu me senti injustiçado. Eu me senti injustiçado, ou seja, estou só fazendo bem, estou ajudando as pessoas. Quero ganhar dinheiro com isso, mas por que não está acontecendo? E aí eu parava de plantar. Eu não dava um outro jeito. Não criava outra alternativa. Porque eu me enganei quanto muita coisa. A minha paixão, de fato, é a minha profissão. Sabe? Sem mentira. Que a gente fala da verdade. Tem prazer real em mim fazer o que eu faço. Eu me sinto muito vivo. Eu me sinto muito inspirado. Muito motivado, cheio de energia. Na maioria das vezes em que eu estou fazendo o meu trabalho. O meu trabalho, de fato. Como hipnoterapeuta. Que é de ouvir a história de vida da pessoa. De dar instruções, sugestões. De ajudar ela a passar por um processo de transformação interior. Que vai mudar a maneira como ela se sente, como ela se comporta. E graças a Deus esse trabalho tem dado muito fruto na vida das pessoas com quem eu trabalhei. Eu recebo, e já recebi,
vários feedbacks muito positivos. Pessoas que ficaram imensamente gratas a mim. E eu me sustento há mais de 9 anos com esse trabalho também. Só que quando eu ingressei, eu trabalhava como representante comercial, supervisor de vendas, eu trabalhava na área comercial. Eu até gostava do que eu fazia, mas nem de perto tinha paixão verdadeira por aquilo. E aí quando eu comecei a me envolver com a hipnose, com a programação neurolinguística, com esse mundo psicológico tão maluco, aquilo me encantou muito. E me trouxe um ânimo, uma alegria, uma vontade de estar sempre fazendo. E tipo, eu fiz até uma loucura na época, porque eu meio que provoquei a minha demissão de um emprego que não era mil maravilha, mas pagava minhas contas. Para receber uma rescisão, iniciar meus negócios, começar a viver daquilo que eu realmente gostava. Mas eu projetei errado. Porque na minha imaginação eu só via a parte boa, só a parte maravilhosa. Eu sabia de fato. Uma coisa não é dúvida para mim. O que o meu trabalho faz, os resultados que ele provoca na vida das pessoas, disso eu não tinha dúvida. E é um fato. 90% das pessoas que eu atendo conseguem resultado. A fobia desaparece mesmo. A pessoa não conseguia entrar no elevador, ela começa a conseguir entrar no elevador. Ela tinha fobia, não conseguia dirigir por causa do medo de dirigir, ela supera e consegue dirigir. Ela não conseguia apresentar um trabalho em público por causa da fobia social, porque tinha medo de apresentar, ela consegue apresentar. Isso é um fato. Vários e vários casos que eu trabalhei, não todos, não sou Deus, não é 100%, mas grande parte desses casos eu consegui trabalhar e consegui ajudar. Eu fiquei maravilhado com aquilo e falei, cara, é que eu tô vendo ninguém oferecendo isso aqui vai ser sucesso. Não vai 5 anos aqui, eu divulgando e trabalhando e vai virar minha maravilha, vou ganhar um rio de dinheiro e só oba, oba, maravilha, coisa e tal, tudo bom. Mas a realidade não é assim. Aí veio a frustração, aí veio a minha depressão, aí veio a minha dor, veio a minha tristeza. E aí veio, eu sou um zicado, eu sou um azarado. Não. É como a realidade funciona. Eu que me iludi. Eu que me enganei. Porque eu era bom só em um ponto. Sou bom ainda. Em um ponto. Na terapia, dentro do consultório, na hora que o cliente já está lá comigo, 90% pelo menos desses clientes que já estão comigo no consultório, eu consigo ajudá-los a superar seus traumas, superar seus problemas emocionais, suas dificuldades e chegar onde eles querem. Agora, o trabalho não é só isso, porque para que eu faça esse trabalho, é preciso que o cliente esteja lá dentro do meu consultório já. Eu nunca gostei de tirar foto, eu nunca gostei de fazer vídeo. Eu acho que eu jamais teria uma rede social, se não fosse por causa do meu trabalho. Eu só criei Facebook, Instagram, entrei nas redes sociais só por um motivo. Só para divulgar o meu trabalho. E aí você descobre que além de ser um bom terapeuta, você precisa ser também um bom fotógrafo, um bom design para fazer artes, um bom marqueteiro. Ou então você tem que ter dinheiro para fazer tudo isso e muitas vezes você vai contratar pessoas, como aconteceu comigo também. Eu rejeitava tanto aquilo que aí eu contratava pessoas, as pessoas me enganavam, faziam um trabalho ruim, eu gastava o dinheiro que às vezes não tinha e aquilo não se retornava em clientes dentro do meu consultório. Então, ou seja, qualquer coisa que você vai fazer, você tem uma habilidade em uma direção, você é bom naquilo, mas tem uma série de coisas que você precisa fazer que não estão diretamente ligadas àquilo que você é bom. Para eu fazer terapia, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que fazer live, eu tenho que fazer, ter uma rede social bonitinha, estética, com coisas que para mim não faz a menor diferença. Eu tô me lixando por uma camisa amarrotada, por exemplo. A Bruna, minha namorada, fica chula comigo. Porque eu sou tão doido que eu vou lá e pego a camisa toda amarrotada e venho e gravo um vídeo para todo mundo me ver. E isso comunica para algumas pessoas que o meu trabalho é ruim. Eu entendo isso. As pessoas não são muito inteligentes desse ponto de vista. Elas criam associações que não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra.
Porque eu não ser bom em passar camisa ou eu não ligar para isso, não quer dizer que eu não seja um bom terapeuta. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na cabeça das pessoas às vezes tem. Se a minha rede social não está muito bem bonitinha, esteticamente, organizadinha, isso também não quer dizer que eu não seja um bom terapeuta. Assim como não quer dizer que aquele que tem grana para pagar um bom design, para fazer uma rede social tudo bonitinha, tudo organizadinha, não quer dizer que ele seja um bom terapeuta também. A rede social é o palco da mentira, é o palco da enganação, é o palco da ilusão, mas é aqui que a coisa acontece. O que adianta eu brigar com isso? Então não vou mexer com rede social e não consigo cliente. E aí? Ah, você é um bom terapeuta sem cliente, vale o quê? Não adianta iludir. Não adianta se enganar. Tem que encarar a realidade. Faz o que é possível. Faz o que está mais perto, mais próximo de você, o mais simples. O básico. E vai escalando. Uma invenção boa da humanidade é a escada, não é? Ela é feita de degraus. Você não precisa pular lá em cima. Você dá um passo, sobe um, sobe outro e chega lá em cima. Essa é a realidade. Bem-vinda, Eide, minha grande amiga montisclarense. Tudo bem, amiga? Seja muito bem-vinda. Hoje, já encerrando a nossa live aqui, né? Só falando sobre as crenças, estados emocionais e sobre a realidade, sobre essa mistura louca de coisas que interferem na nossa vida. Então, voltando ao raciocínio, pessoal. Qualquer coisa que você se dispõe a fazer, vai ter uma série de coisas envolvidas com aquilo. Tem uma série de coisas que não vão estar diretamente ligadas àquilo que você tem habilidade. Às vezes você é um ótimo cozinheiro, mas você não é muito bom em lavar as vasilhas. Você tem, aí eu vou montar um restaurante porque eu cozinho bem, eu sou, cozinho bem pra caramba, todo mundo que eu faço um prato lá em casa, chamo meus amigos, todo mundo come, elogia, fala que nunca comeram uma comida tão gostosa. Pronto, descobri, vou montar um restaurante, eu gosto de cozinhar. Aí depois você vai montar, você vai descobrir que você vai ter que ter um garçom. Você vai descobrir que você vai ter que estar selecionando os seus fornecedores. O fornecedor atrasa, às vezes é um produto estragado. Às vezes o cara te manda um produto vencido. Tem conta para pagar, tem que estar cobrando. Entende? Então tem uma série de coisas, você só queria cozinhar. Você só queria cozinhar. Mas, cadê essa internet que está um pouco embaçada? Está dando delay aqui. Você só queria cozinhar. Vamos terminar assim mesmo, fazer o quê, né? É a internet que nós temos hoje. Então, você só queria cozinhar. Mas só cozinhar não movimenta. O restaurante não diz respeito só a cozinhar. Tem limpeza, tem mesa, tem ponto, tem local, tem aluguel, tem uma série de coisas que vão estar envolvidas. Tem que lidar com a realidade. Você tem que amadurecer nesse sentido. E a maturidade é enxergar as coisas como elas realmente são. Não permitir que as suas crenças e que a sua imaginação crie dor onde não existe dor. É de suma importância para que você chegue em algum lugar, para que você conquiste alguma coisa. Então essa foi a live de hoje, pessoal. Vamos ajustar as nossas crenças à realidade. Inclusive no sentido religioso também. Porque tem pessoas que o problema da vida delas é a religião. E eu digo isso com respaldo profissional de pessoas que eu recebo no meu consultório. Porque às vezes a pessoa está numa religião que a religião faz ela se sentir tão pecadora, tão indigna, tão não merecedora do bem, que ela vai se sabotando e criando um sofrimento e uma dor para ela. Ela pensa que ela tem que estar sofrendo. Ela fica presa naquele ponto, tereis no mundo aflição. Pronto. É só isso o mundo agora, é só aflição. Alegria não é de Deus, não. Só tristeza, só depressão, só dor. E até onde ela vai aguentar isso? Para onde ela vai parar com isso? Não, o mundo tem aflição e tem prazer também, tem alegria. A luz e a treva está aqui. E nenhuma é sua inimiga.
Se não escurecer, você nunca vai ver as estrelas. Então aceita a sua escuridão. Aceita a sua treva. Não foge dela. Equilibra ela com a tua luz. E isso sim é ser realista. Entende? Então, ajuste as suas crenças com a mais pura realidade. Compreenda isso, entenda isso. Alinhe a crença e a realidade. E assim os seus estados emocionais vão estar adequados ao que você de fato precisa. E com o estado emocional adequado, o teu comportamento vai ser adequado. Se engajar em um propósito, conquistar os sonhos, fazer tudo aquilo que você quiser. Com esse alinhamento de crença, de realidade, de estado emocional, bem feito. Essa é a receita do sucesso. Leve isso para a sua vida. Amanhã, novamente às 7h07 da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui para mais uma live do nosso projeto Viva Feliz. E tá vindo novidade, viu, Gramado, Canela, região? Tá vindo novidade, dentro de poucos dias a gente vai lançar um produto muito legal. Vamos ter vários eventos aqui nessa linha do desenvolvimento humano, da transformação, ali no Espaço Cuidar em Canela, nossa amiga Débora, nossa parceira, onde é um espaço que está tendo uma mudança acontecendo agora para se firmar como um polo regional de desenvolvimento humano, de transformação de vida, de ajudar as pessoas a conquistarem a vida que elas sonham, a serem felizes, a serem mais reais, enfim. Acompanhe a gente aí, que tem muita novidade. Um beijo a todos, um ótimo fim de semana e até a próxima.